From devices they hold through apps in the cloud, McAfee is on your side to stop threats here, there, anywhere. McAfee, it's about time. Olá, bom dia, bem-vindos à TVD. Nessa nossa manhã, praticamente todas as quintas a gente tem se encontrado com vocês para debater temas tão importantes relacionados à segurança da informação e tecnologia da informação. Toda a nossa equipe da TVD só tem a agradecer pela audiência de vocês, essa audiência fiel e essa participação. E também gostaria de agradecer a todos vocês que estão participando aqui conosco dessa live, o setor de tecnologia e segurança da informação, todos os líderes têm se disponibilizado a estar aqui conosco nessas manhãs, praticamente terças e quintas, né? Nós temos entrado aqui no ar com a TVD, trazendo suas experiências, seus conhecimentos, informações e compartilhando entre eles e com vocês nesse momento tão importante. Então, só tenho a agradecer, vocês vão ver aí que são líderes super experientes, como eu digo, são feras no tema. E hoje nós temos, na minha opinião, um assunto muito interessante, mas também uma novidade, desde que a gente começou esse ano, as lives aqui na TVD, que é reunir o setor de varejo. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer discussões setoriais, eu acho muito importante, e hoje nós vamos falar exatamente de um setor que, na minha opinião, desde que nós começamos essa fase de pandemia, foi um dos segmentos mais impactados pelas mudanças que nós estamos acompanhando. E por que isso? Porque, na verdade, as mudanças elas alteraram a rotina, o hábito de consumo de nós brasileiros, além, obviamente, dos hábitos de trabalho, e a gente tem falado bastante sobre isso aqui, né? Todo mundo trabalhando em casa. Mas os hábitos de consumo mudaram bastante. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Qual foi o impacto no setor de varejo, seja ele um varejo tradicional, seja ele um varejo digital, seja ele um varejo híbrido. E por isso nós estamos aqui com vários líderes de diversos tipos de varejo para discutir isso. Também queria avisar vocês que vocês pediram e nossa equipe atendeu. Temos uma novidade. Se vocês que entraram já na nossa live perceberam que a gente, antes de vocês entrarem e terem acesso ao nosso vídeo, vocês já viram aí que nós temos agora a bio de todos os nossos participantes, com detalhes de currículo, né? Claro, resumido, de todos esses líderes que participam conosco. Muito legal isso. E durante a nossa transmissão, vocês também podem clicar aí embaixo nas informações da nossa transmissão e ter acesso também a esses detalhes. Novidade também são as nossas enquetes, que vocês têm participado bastante. Hoje nós temos 2 enquetes que vão permanecer aí no ar. Como nós vamos falar do setor de varejo, vamos tratar de transformação digital, desse impacto, de como foi essa transformação digital na veia, de como foi essa inovação, nós vamos trazer um tema novo, que é o tema de container. E por isso nós colocamos aí 2 pesquisas. Você tem familiaridade com o conceito de container? Primeira pergunta, sim, não. E a segunda, você acredita que o container é uma boa abordagem para modernizar aplicações? E por que essa pergunta? Principalmente nesse momento onde as empresas tiveram que acelerar o passo no desenvolvimento e na disponibilidade de novas aplicações, a gente vai falar um pouquinho sobre essa tendência, ok? Bem, nossos parceiros nesse programa são 2, McAfee e NetSafe, e eu gostaria de convidar os 2 representantes dessas empresas que estão aqui conosco nessa live para também darem as suas boas-vindas. Evandro Rodrigues, meu parceiro, já esteve comigo aqui em outras oportunidades, Sales Engineer da McAfee, e Gustavo Suzuki, diretor técnico da NetSafe. Por favor, Evandro e Gustavo, boas-vindas para os nossos participantes e também para quem nos acompanha pela internet. Bom dia, Graça. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de participar dessas mesas redondas que são excelentes, né? Bom dia a todos os CISOs aqui presentes, a NetSafe, e especialmente também a nossa audiência, né, que sempre nos acompanha aqui veementemente. É um prazer poder
fazer parte dessa discussão de hoje, né? Um tema super relevante que envolvem dois assuntos que estão, acredito, fortemente ligados com tudo que a gente está vivendo nesse momento, né? Containers de um lado versus o mercado de varejo do outro. Então, são grandes desafios que foram encarados durante essa fase de transição, e eu tenho certeza que o debate aqui vai ser super enriquecedor para todos, né, em termos de informação que serão trocadas, experiências, e aprendizado para todos nós, como sempre acontece nos debates da TV Decide. Obrigado, Graça. Imagina, eu que agradeço a parceria, Evandro. Gustavo, suas boas-vindas. Bom dia, Graça, bom dia aos colegas da mesa. Obrigado pelo tempo, obrigado pela oportunidade. De fato, muito importante, a gente sabe que é bastante caro, né, a hora de todos aqui, então agradeço a todos os nossos parceiros, obrigado pela McAfee também pelo convite e pela nossa audiência. Então, acho que vai ser legal contribuir aqui com as informações relevantes a esses novos desafios, né, de trazer as tecnologias de container, trazer agilidade para os negócios, né, falar um pouco sobre a concorrência, né, como é que o mercado tem enxergado isso aí. Então, NetSafe, como um parceiro estratégico da McAfee, está aqui disponível para poder esclarecer e ajudar nesse desafio de trazer segurança para esse novo conceito de container. Então, obrigado e boa mesa redonda a todos. Obrigada, Gustavo e Evandro. Bem, primeiro tema, vamos começar exatamente pelo que eu falei, inovação na veia, transformação na veia, mudança, pandemia, março, tudo mudou. Independente do varejo, digital, 100% digital, híbrido, o consumo mudou, tivemos aí com absoluta certeza a entrada de novos, né, consumidores digitais, muitos consumidores digitais, então, além de novos consumidores, novos hábitos de consumo. Eu tiro por mim, eu era uma consumidora digital, mas não era voraz. Muitas coisas eu gostava de ir até a loja física comprar. No momento que eu estava em casa e não podia fazer isso, eu passei a consumir novos itens pela internet. Então, acredito que isso aconteceu, com absoluta certeza, com todas as pessoas. E isso impactou diretamente o varejo. Então, primeira dupla que eu vou convidar para comentar isso é o Longinos Timochenko, do Kabum, e o Tiziano, da Natura. Como foi, Timochenko, para vocês, esse impacto? O que mudou e o quanto que isso, de certa forma, também impactou a rotina da área de segurança? Bom, Graça, bom dia. Obrigado a todos por estar aqui. É um prazer enorme da gente estar trocando experiência, né? É uma oportunidade da gente estar falando com o mercado. E em relação aos temas citados, é bastante pertinente, Graça e colegas. E eu diria assim, né, que eu já tive na indústria, hoje eu estou no lado cliente, e quando a gente fala de segurança, é importante ter essa segmentação, porque tem nichos específicos, né, particularidades nos nichos, mas não podemos esquecer que a segurança é cada vez mais estratégico, né? Hoje a guerra cibernética a gente vê que também é político, né? E as indústrias, as empresas, nós como cliente, somos também direcionamento para a segurança do mercado, né? Então a gente tem que ter a responsabilidade, lógico, interna, né, provendo o melhor para o nosso business, mas entender o quanto a gente contribui e influencia para a gente conseguir levar a maturidade ao tema em relação à segurança. Tá? Então, essa é uma das coisas que eu defendo muito, a gente pensar na segurança nacional, né, o quanto a gente pode contribuir com isso dentro de nossas empresas e dentro das nossas indústrias. Não só contribuir, mas a tamanha responsabilidade que nós temos com isso também. Tá? A questão, por exemplo, educação. Então, em relação o que você perguntou, a questão do container, a gente é dos itens que a gente vem defendendo internamente, porque a gente consegue, de uma forma, não engessar o ambiente e, de uma forma, também controlar melhor o ambiente, né? Porque nós só conseguimos controlar
e dar segurança para o nosso negócio aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente tem visibilidade. Então, uma vez que a gente tem visibilidade do que é crítico para o negócio, aquilo sim a gente tem que garantir a disponibilidade, garantir os serviços, né, Graça? E um dado, você vê, básico, mas a gente fala muito aí na questão de inovação, é importante para o desenvolvimento do nosso negócio, mas a gente não pode esquecer do legado, a gente não pode esquecer do básico. A gente está falando aqui, trouxe um exemplo, uma pesquisa que eu fiz rapidamente. Hoje nós falamos aí aproximadamente de 180, 185, e se aproximar, tá? Milhões de e-mails phishing que são liberados por dia no mercado. 80 milhões desses e-mails phishing acabam sendo executados. 150 mil usuários são infectados. Então, nós estamos falando o quê? De melhor segurança de perímetro, nós estamos falando de melhor educação ao nosso usuário, né, porque a curiosidade é grande por clicar no e-mail, né, então aí a gente começa desde a base. Vamos olhar para a inovação, mas nós temos o desafio aí da correção, da precisão cada vez mais rápida nas nossas respostas. E resposta, gente, não é resposta, Graça, eu gosto de falar sempre para minhas equipes, não é responder incidente. Incidente já aconteceu, já impactou, é igual com fraude, já aconteceu. A gente tem que trabalhar na tendência, né? E como a gente consegue trabalhar na tendência? Criando um grande baseline, conhecendo o comportamento da nossa empresa, né? A segurança começa de dentro para fora. Então, é olhar, conhecer muito bem o nosso business e o nosso colaborador, o que ele faz dentro da empresa e fora da empresa. E depois, agora, Longinos, conhecer o mercado. Né? Agora, tá falando de segurança. Longinos, só para complementar rapidamente a sua colocação, dentro do que você está defendendo, e a pergunta aqui, e a questão que eu coloquei, no momento em que aumentou, com absoluta certeza, o número, né, de pessoas, de consumidores online, no próprio negócio da KaBuM. E, ao mesmo tempo, como você colocou, e esses números aqui corroboram isso, né? A quantidade de phishing e tudo isso. E num cenário de pandemia cibernética, né, que eu vou dar o crédito desse termo, que não é meu, é da Organização Mundial da Saúde, e outros têm falado sobre a pandemia cibernética que nós estamos vivendo, para vocês, então, quer dizer, você concorda que o varejo viveu e está vivendo um momento bastante estressante nesse sentido, né? Quer dizer, como é que foi para vocês isso? Aumentou muito o volume de acesso, a segurança teve que redobrar, quer dizer, eu queria só que você complementasse falando como é que foi o impacto para vocês da segurança nesse momento em que esse cenário se descortinou. Rapidamente, só para complementar Perfeito. A pergunta. Graça, o impacto foi fortíssimo e um ambiente extremamente tenso para nós, né? Porque as atenções voltaram totalmente para a expansão da nossa infraestrutura e operação, tá? Em escalabilidade, e a questão dos nossos clientes, o volume de acessos, né? E como que a gente tratava isso de uma forma que a gente não engessasse o ambiente, tá? Mas que a gente também conseguisse controlar. Então, a gente, monitoramento constante, 24/7, tá? E treinando diariamente a nossa equipe, validando diariamente a nossa equipe, a respostas rápidas, tá? Para aqueles possíveis incidentes. Então, a gente procurou atuar muito forte na tendência daqui, tudo que a gente achar que é estranho, já começar a atuar. Perfeito. Ticiano, o que mais impactou? O volume ou essa diversidade de consumidores que antes não tinham o hábito de comprar pela internet? O que mais preocupou foi que, de uma hora para outra, surgiu uma quantidade muito grande de pessoas, ou de pessoas que não tinham a cultura, não tinham o hábito, e, portanto, até também não tinham padrões de segurança, não tinham preocupações em relação à segurança. Isso foi um fato? Fala um pouco também sobre isso para a gente, como é que foi esse impacto quando esse cenário se descortinou. É muito interessante, você falou das enquetes no começo, e a enquete mais divertida que eu vi nesses últimos tempos foi assim: o processo de digitalização da sua empresa se deu por estratégia, por orçamento ou forçado pela pandemia, né?
É isso, é exatamente o que você comentou. A Natura trabalha com um equilíbrio entre o que é a compra offline, né, que a consultora faz para, né, nas suas relações pessoais, né, que é o sistema de funcionamento da venda direta, e o que a gente faz por e-commerce, né? E sempre há um trabalho em expandir, né? A Natura fala em digitalização já há muitos anos, né? Então, é um trabalho de expandir porque a gente entende que isso mirar a digitalização é cuidar do futuro. E, de repente, esse futuro acelerou de uma maneira impressionante, né? Então, toda a nossa preparação e esforço em se digitalizar se mostrou muito adequada para esse momento. Então, foi uma questão de acelerar. Curiosamente, não só o consumo se digitalizou, né, mas o crime se digitalizou nesse período, né? Exato. Eu li que o volume de cybercrime em alguns lugares cresceu 400%, em média mundial cresceu 600%. Foram números assim, estratosféricos mesmo. É estratosférico, que a gente vem recebendo 7 vezes mais ataques por dia do que recebíamos há um tempo atrás, numa superfície de ataque muito aumentada, né? A gente fala dessa coisa das aplicações, e principalmente as aplicações móveis, que vêm, hoje já são, em muitos casos, mais da metade, né, dos acessos digitais ao varejo e ao e-commerce de maneira geral. Isso está espalhado. Então, quanto mais consumidor, mais ponto de ataque. Então, a gente tem um aumento de superfície, um aumento da hostilidade do ambiente e, evidentemente, isso tem que vir acompanhado de um aumento de investimento, né, na questão de segurança. A Natura vem investindo ano a ano, aumentando o budget de segurança ano a ano, né, para dar conta desse movimento de digitalização, e o crime deu um salto, a hostilidade e as superfícies de ataque deu um salto, e o nosso investimento deu um salto também, para a gente acompanhar, porque mais e mais virou uma questão. Hoje a gente fala de segurança na auto-administração como um aspecto de business continuity, né? O que significa que, à medida em que você vai se expondo, a continuidade do seu negócio vai sendo ameaçada. Não é mais uma questão de, olha, é um bom marketing para o mercado a gente aparecer como uma empresa segura, ou uma questão de, puxa vida, vamos proteger o nosso futuro. Não virou uma questão da continuidade, né? É a saúde da nossa cash cow aí, né? Então, o impacto foi percebido, foi muito grande, a nossa reação teve que ser bem grande e bem rápida, né, para acompanhar esse movimento aí de todo o mercado. Perfeito. Bem, tivemos aí já um primeiro tópico, que foi exatamente, como eu falei para vocês, essa questão da transformação digital na veia. Vamos para o nosso segundo tópico e nossa segunda dupla. Bem, será que os modelos de varejo mais digitalizados ou que já nasceram na nuvem tiveram uma reação um pouco diferente, podem contribuir aí talvez com uma forma um pouco diferente de reação? Vamos trazer uma segunda dupla? Vamos lá. João Oliveira, Get Ninjas, e Miran, Netshoes. Como é que Get Ninjas e Netshoes, dois varejos totalmente digitais, reagiram nesse cenário? Primeiro, João Oliveira. Prazer recebê-lo estreando aqui na TVD. Super bem-vindo. Aqui mudou o tópico, né? A gente está avaliando aí um cenário de cloud, e nós sabemos também que, de novo, né? Cloud first agora virou it's now or never. Quer dizer, as empresas que não estavam em cloud, não estavam, foram, não é mais nem cloud first. Então, assim, eu nem sei o quanto o ambiente todo de vocês está em cloud ou não, mas, assim, o impacto, né, estando em cloud, o quanto que isso também foi bom, o quanto que isso facilitou ou não todo esse cenário. E também vem outro tipo também de ameaça aí quando se está em cloud também, né? Então, ouvi um pouquinho você. Legal. Muito obrigado aí. Prazer estar falando aqui com vocês, prazer falando aí com a audiência de vocês também. Bom, o Get Ninjas, ele é uma plataforma, como você disse aí, tudo totalmente digital,
e a gente percebe assim que o movimento assim tem sido muito grande, a intensidade, como tudo vem acontecendo, as pessoas começaram a se familiarizar mais com o digital, isso vai tornando para a gente até, vai gerando mais encaixe, gerando uma atração maior para o nosso negócio. E assim, ser digital nesse momento também foi totalmente conectado a se reinventar, porque o nosso público, por mais que a nossa plataforma ela fosse totalmente digital, o nosso público, ele tinha, como é uma solicitação de serviço, uma necessidade de serviço, era muito presencial. E com isso, a gente teve que se entender um pouco mais e dar um passo atrás para entender como é que a gente transformaria o produto e geraria negócio para os nossos prestadores de serviço, para os prestadores de serviço cadastrados na plataforma nesse movimento. Então, a gente teve que trazer mais uma intenção online, como é que a gente faria atendimentos que eram remotos, que aconteciam somente presencial, funcionarem no remoto. Então, a gente teve uma reinvenção. Por exemplo, atendimentos online no nosso aplicativo, que representavam 5% da demanda, hoje estão em 50% da demanda, 40% da demanda. E isso transformou. Então, a gente teve que acrescentar categorias diferentes, entender um pouquinho, adaptar o modelo de negócio, e isso foi trazendo um monte de particularidades. A demanda hoje, por exemplo, se a gente pegar o mesmo intervalo de período de março para cá e comparar com 2019, a gente teve um aumento aí basicamente de 65% de demanda de serviços dentro da plataforma. Isso indica que, como você disse, a gente tem que preocupar com acesso, com disponibilidade, com segurança, com o tratamento da informação, com o end-to-end, como é que eu vou fazer esse usuário ser atendido de uma maneira rápida, de uma maneira atrativa, como é que eu vou chegar no meu, pegando um pouquinho até do tópico anterior, não entrando nesse detalhe, mas como é que eu vou fazer a conexão do online com o offline, né? Isso é muito importante. Então, a gente começou a fazer a criação, a gente tem parcerias hoje com Extra, Pão de Açúcar, com Rappi, a gente tem que estar meio que, a gente tem que tentar aparecer para o consumidor em diversos momentos, porque nós somos uma plataforma de serviço, a gente precisa de trazer para ele disponibilidade e segurança atrelado a isso. Então, a gente tem que oferecer para ele, aonde ele estiver, na jornada de consumidor que ele tiver, ele precisa de ter uma experiência e precisa de estar conectado conosco, precisa de entender aonde que o Get Ninja está e como que ele pode favorecer nesse momento. Então, seria esse, assim, o movimento foi muito de transformação, a gente teve que adaptar o produto, a gente teve que se reinventar um pouco, né, assim, bastante nessa pandemia, e acho que a gente tem conseguido evoluir, o crescimento vem acontecendo aí nesse momento, o produto vem crescendo e evoluindo, também para atender as necessidades dos clientes. Perfeito. E estar na nuvem, você acha que facilitou esse processo? Facilita, com certeza, porque a não só estar na nuvem, mas estar na nuvem e ser digital, são dois temas que também ajudam bastante, porque isso facilita a você fazer um movimento, a transformar. O varejo físico é muito mais complexo de se transformar do que um totalmente nascido já na nuvem, em cloud, indo numa plataforma digital. Acho que a gente tem aqui um movimento que com certeza auxilia, porque o cloud, você tem uma coisa, se você tem uma ideia hoje, você conseguiu executá-la hoje, você consegue jogá-la já para o seu usuário final online. Então, assim, a gente já consegue disponibilizar isso hoje mesmo. Então, isso tudo, o dinamismo que isso gera, a possibilidade de transformar e pivotar, né, a palavra que se usa muito no movimento de startups, no movimento de tecnologia, a gente precisa de pivotar. Então, se você teve um lançamento agora que não funcionou, você consegue voltar a isso e mudar ele de direção muito rápido. Então, tanto ser digital quanto em cloud facilita bastante nesse sentido. Excelente, ótima contribuição. Miran, para vocês, como é que foi essa virada de chave e o que você destacaria no ambiente de cloud que você acha que foi aí um fator positivo? Vamos ou lá, não, né? Ou uma lição aprendida, vale também. Sempre tem. Não, obrigado de novo, Graça, pelo convite, enfim, obrigado por toda a audiência aí, acho que complementando e falando até de uma forma, acho que bastante abrangente aí o que o João e os colegas comentaram, a gente tem aí, acho que diversos casos que foram comentados aí nessa questão da transformação digital, principalmente de varejo que tinha uma alta dependência aí de tráfego físico, né, ainda por cima a gente sabe o quanto é difícil
construir uma fidelidade, enfim, uma retenção de tráfego orgânico e crescimento até, enfim, para as plataformas digitais, para a gente ter recorrência e volume de vendas aí para quem ainda não participa desse momento. E como já falou, fazer esse pivô, enfim, essa transformação é extremamente dificultoso aí, enfim, demanda energia e investimento num momento em que todas as empresas aí, todos os players até estavam tentando reduzir esse tipo de investimento, né? Exato. E acho que isso se refletiu aí em diversos momentos, aí, em diversas coisas que a gente viu no mercado nesses últimos meses. Então, acho que quem já participava do mercado online e exclusivamente, por exemplo, se a gente pegar o caso da Netshoes, que sempre foi, enfim, 90%, 100% online, agora que parte aí para alguma integração com o mundo offline pós o deal com o Magazine Luiza e até tentando utilizar essa malha aí como oportunidade para fazer click and collect, entre outras funcionalidades aí, já partiu um pouco à frente nesse sentido de ter já esse tráfego orgânico, toda essa camada de relação consumidor nesse canal específico construído. Acho que, lógico, como todos os negócios aí sofremos, enfim, e acho que todos os negócios digitais tiveram uma curva ali logo no início da pandemia de redução de tráfego, de redução de consumo, as prioridades de consumo mudaram, a gente teve, enfim, uma curva de adaptação e acho que até de sair daquele susto inicial do que foi todo o início dessa pandemia, a retração ali de consumo, das pessoas ficarem em isolamento, etc., e depois isso foi se acomodando, mas demandou uma grande energia da companhia também de se adaptar com iniciativas de marketing, se adaptar, enfim, em buscar de novo, estimular o consumidor a retornar e fazer novas compras ou retornar esse hábito, trocar algumas categorias, logicamente, né? Acho que em todas elas a necessidade de uma pessoa que tem uma rotina normal, de estar indo ao trabalho, de estar construindo ali o seu dia a dia com maior parte do tempo fora de casa e, enfim, essa inversão abrupta de você estar 80% ou 100% de novo dentro de casa e ter que trazer hábitos, como, por exemplo, de ir para academia, você ter que fazer exercícios em casa, ou, enfim, similares, trouxe uma nova necessidade de você adaptar categorias, adaptar produtos aí para essa necessidade específica. E olhando especificamente aí as questões, enfim, do lado de tecnologia e de segurança, por um lado, enfim, sair na frente quando a gente já está em nuvem, acho que é uma grande oportunidade, acho que a gente já tem ali uma experiência em tratar esses riscos cibernéticos, mas é histórico aí, a gente sempre observa que esses momentos de crise ou de maior sensibilidade das pessoas ali, do consumidor final, sempre trazem novas oportunidades para quem está do lado aí do crime cibernético, né? Para quem está tentando estimular, se aproveitar desse tipo de situação. E isso não só do lado aí da iniciativa privada, quando a gente olha esse estímulo maior de iniciativas de phishing ou de tentativas de fraude, mas também utilizando outras coisas aí, como o próprio benefício do governo, a gente viu aí o quanto isso não foi sendo usado como assunto para que os fraudadores tentassem obter dados ali das pessoas, enfim, até se utilizar do benefício. Então, acho que, como você comentou, acho que o desafio ele é constante nesses momentos, ele sempre aumenta aí a gente entender como se adaptar em toda essa dinâmica, principalmente quando foge do desafio do dia a dia, né? Quando a gente tem essa questão de se adaptar, mesmo num modelo já consolidado, às novas dinâmicas de consumo, a nova necessidade do consumidor aí para conseguir evoluir. É interessante você ter colocado esse ponto também, de que, na verdade, eu comentei até no início, né, dessa mudança de hábito de consumo, mas você tem razão, no primeiro momento até houve uma retração mesmo, né? As pessoas, no primeiro momento, até colocaram um pé no freio, né? Deixa eu ver como é que a situação vai ficar, porque, né, havia uma indefinição em relação à situação, e acredito que isso também impactou bastante, né, o varejo, e fez com que... Então, assim, é como eu falei, é um termômetro, o varejo é muito sensível a todas essas mudanças, e tudo isso reflete, né, no modelo da organização. Mas o que é interessante você colocar também é que, embora, como o João Oliveira falou, a cloud, ela facilite para você subir aplicações, para você fazer essa pivotagem, como ele falou, tão rápida, também o nível, né, de vulnerabilidades também aumentam bastante. Então, a gente tem sempre os dois lados e tem que ficar atento, como você colocou, né, Mihan? Porque tudo vem junto, né? Ao mesmo tempo que você tem uma facilidade de um lado, você tem a vulnerabilidade do outro. Então, estar de alerta
é constante, né? A curva acompanha. Exatamente. Olha, já tivemos aí 2 tópicos, né? 2 duplas fazendo um comentário, já estamos também aqui com comentários da plateia e perguntas, mas eu quero trazer o resultado. Leia, já temos o resultado da primeira enquete? Temos sim, Graça. Ótimo. A primeira enquete, a gente perguntou para a nossa plateia, né, se você tem familiaridade com o conceito de container. Isso. E 65% disseram que sim, que tem familiaridade com esse conceito. Muito bacana. Excelente. Muito bom. Eu vou trazer o Evandro. Evandro, vou trazer você no nosso bate-papo. E o próprio Longinos aqui, logo no início, quando eu o convidei para comentar, né, o Longinos fez uma observação interessante sobre esse tema, né, falando em controlar melhor os ambientes, né? E tivemos aí 65% também da nossa plateia já familiarizada. Eu queria que você, já tivemos aí, né, comentários interessantes sobre o cenário, né? E a gente sabe que hoje nenhuma tecnologia ou nenhuma tendência pode estar dissociada de qualquer cenário de negócios, né? Então, como é que você faz o link, né, entre essa tendência e o que a gente está vendo de cenário de negócios do próprio setor de varejo, que é o nosso foco aqui nesse debate? Vamos lá, Graça. Bom, eu vejo que o mercado de varejo, em específico, ele teve 2 grandes desafios, né? Para aqueles mercados onde o hábito de consumo era muito mais voltado para a loja física, houve a necessidade de que eles tivessem essa transformação, não só dos colaboradores, né, partirem para o sistema de trabalho em home office, assim como todas as empresas necessitaram fazê-lo, mas também a necessidade de migrar esse mercado físico para o mercado virtual, né? E em paralelo a isso, fazer a mudança de hábito do seu consumidor também, que estava habituado aí a uma loja física, e trazê-lo para o mundo virtual. E eu era um desses consumidores, né? A minha ansiedade, ela não me deixava comprar pela internet, aguardar lá alguns dias, sabe? Eu também. Então, eu acho que isso foi um dos maiores desafios, inclusive, porque a gente está falando do core business da empresa, né? Exato. Já para aquelas que já tinham uma presença estabelecida no e-commerce há mais tempo, que já era um hábito do consumidor aquele tipo de plataforma, eu entendo que os desafios foram diferentes. De qualquer forma, Graça, entrando no nosso tema, né, na nossa pauta da mesa redonda, é inevitável a gente dizer que a tecnologia, de alguma forma, ela foi primordial para que isso acontecesse, né, seja para o mercado físico ou para o mercado já com e-commerce estabelecido. Então, o que eu costumo dizer, né? Voltando alguns anos no tempo, quando a gente começou a trabalhar com o processo de virtualização, ela veio, obviamente, para facilitar diversos pontos, principalmente na gestão de infraestrutura, né? Já o container, ele veio exatamente para trazer essa facilidade com aplicações e serviços, né? Acho que é bem bacana a gente dizer que esse contexto de container, ele faz com que a gente consiga fazer de uma maneira super rápida essa migração, né, de diferentes ambientes para cloud, causando principalmente o menor impacto possível nos negócios, sem perder essa agilidade para atender a demanda, né? Nós vimos aqui alguns colegas citando exatamente essa velocidade com que o negócio exige que a transformação seja feita. Caso contrário, é inevitável dizer que a gente perde vantagem competitiva no mundo dos negócios, né? Então, nesse aspecto, a gente não pode, obviamente, deixar de mencionar que a questão da segurança, ela é muito importante quando a gente busca agilidade e facilidade, né? Eu não posso simplesmente
subir tudo ali num container, colocar serviço, colocar aplicação e disponibilizar no ar. Existe, obviamente, todo um processo, todo um cuidado ali que a gente precisa ter em relação a esse tipo de arquitetura agora utilizada, né? E é muito importante porque, da mesma maneira que eu tenho essa agilidade para disponibilizar um ambiente no ar, caso ele não seja disponibilizado de maneira segura, o impacto ao negócio pode ser muito pior, né? Porque, além de eu ter os meus problemas com incidentes de segurança, consequentemente eu tenho ali um dano à imagem, um dano à reputação da empresa, afeta a empresa como um todo no mercado, né, no negócio. E uma vez que a gente perca a confiança do seu usuário, do seu cliente final, na plataforma por conta de um incidente, isso pode ser catastrófico, né, super difícil de conseguir reverter a situação em cima de um cenário como esse. Perfeito. Já temos aqui alguns comentários. Bom dia a todos, saudações, excelente evento, parabéns pela escolha do tema, TVD sempre trazendo assuntos inovadores. Obrigada, pessoal, que bom que vocês estão gostando da gente continuar falando de segurança, mas sempre procurar estar renovando, e também aqui, parabéns, que bom vocês estarem abordando o setor de varejo, precisamos estar cada vez mais unidos nesse segmento. Muito bom, obrigada aí pelo pessoal de varejo estar acompanhando com a gente. Continuem mandando perguntas, assim que a gente acabar a primeira rodada, a gente vai começar a trazer as perguntas de vocês. Bem, pessoal, muito bom, Evandro, obrigada por já ter explanado, né, feito essa explanação um pouco mais detalhada sobre o tema de hoje, porque, na verdade, o objetivo é a gente continuar mantendo as nossas enquetes e conseguindo trazer o nosso tema dentro do contexto de negócios. Então, nós elencamos, justamente para dar continuidade a esse assunto, um terceiro tópico, que seria inovação e desenvolvimento seguro, porque, na verdade, quando a gente está falando desse ambiente de container, a gente sabe que a gente tem um objetivo final, que é entregar a aplicação, né? No fundo, tudo o que a gente está falando aqui é o objetivo atender o negócio. E a palavrinha mágica do negócio é aplicação. Mas quando a gente fala em aplicação, a gente sabe que lá bem antes tem uma outra palavra, que é desenvolvimento. E desenvolvimento realmente preocupa, é uma coisa que tem muito a ver com segurança. Eu vou chamar uma nova dupla para falar sobre isso, é um tema que preocupa um pouquinho, é um tema interessante aí, que tem muito a ver também com segurança. Robson Santos, Via Varejo, Fernando Vanderlei Ancar. Vamos falar de inovação, desenvolvimento seguro de aplicações? Robson Santos, Via Varejo, com você. O que você tem a falar um pouquinho sobre isso nesse cenário que nós estamos vivendo hoje? Bom dia, Graça. Bom dia a todos os colegas e todos os telespectadores. Graça, esse é um tema super relevante. A gente, no processo de digitalização, ainda mais no nosso caso, que é um e-commerce híbrido, né? Então, quando a gente passa a atender somente no meio digital, por boa parte da pandemia, ou com um fluxo bem diminuído de lojas, a gente acaba tendo que lançar novas soluções, novas funcionalidades, novos aplicativos. Exatamente. Lançamos um aplicativo para fazer a junção, que você comentou, a gente também tinha um público muito grande que só tinha conhecimento ou vontade de ir no mundo físico. Como que a gente eu sei, eu sou esse público. A gente teve que lançar, Graça, um aplicativo, enfim, uma funcionalidade chamada Zap, que deu super certo, que nada mais é do que uma venda assistida. Então, é pegar aquele público que está acostumado a ir na loja física e dar uma experiência para ele dentro do mundo digital, né? Onde ele tenha todo aquele atendimento, aquela agilidade, ver preço, prazo e etc. E aí a gente fala de lançar uma nova funcionalidade em tempo recorde, que atenda um conceito de negócio, que atenda a transformação, que atenda a digitalização e que tem que ser segura. Robson, esse tempo recorde foi em quanto tempo? 5 dias. Exato. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu nunca tinha comprado, só comprava na loja física. E de uma hora para outra eu falei, nossa, como os caras conseguiram lançar isso tão rápido? Foi assim. Eu fiquei impressionada, foi muito rápido. Na primeira versão do MVP, a gente colocou... E a gente usou a massa também do mundo físico, que eram os vendedores de loja, que estariam em casa, né?
para poder fazer esse atendimento. Então, a gente, na primeira MVP, colocamos quase 6 mil vendedores. Então, a gente teve uma abrangência bem significativa. Já na segunda versão, a gente levou para quase 10 mil, e hoje a gente consegue disponibilizar aí para quase 20 mil vendedores, está fazendo essa venda assistida. E aí entra muito no conceito de algumas discussões, né, que, não voltando, mas alguns tópicos que alguns colegas colocaram aqui, né? Sim, hoje eu não diria que segurança é só estratégico. Hoje segurança é negócio, é business total. Hoje é pauta recorrente em todas as diretorias, é tema relevante, é tema de importância. Então, aqui na Via, o que nós fizemos? Toda a estrutura de cibersegurança, ela virou um capítulo da jornada de transformação. Então, não sou um apoio, eu faço parte da estrutura de value stream que vai ajudar a desenvolver o negócio, a alavancar e ir para frente. E a gente começou a trabalhar muito o conceito aqui, do Shift Left, de se aproximar dos desenvolvedores. Assim, a gente tem que ser parceiro, né? Não adianta, a gente já identificou em diversos steps que a correção, o retrabalho, né, o risco de corrigir uma vulnerabilidade daquilo que já foi lançado em produção, já está sendo consumida por cliente final, ela gera muito custo, muito trabalho, e além de desperdício financeiro. Então, nós tivemos que realmente se readaptar, trazer isso para a jornada. Então, aqui a gente também está falando de containerização, então a gente tem que começar a pensar desde o desenvolvimento, desde a proteção do workload, quando a gente fala de desenvolvimento e aplicações web também tradicionais, outras fontes, né? Então a gente acaba tendo essa rotina diária, de estar olhando os repositórios, de estar próximo com os times, e a gente também conseguiu colocar uma jornada de fazer um processo bem bacana que eu gosto, que é o Threat Model, que é fazer o processo de modelagem de ameaça, que ainda não estou falando de desenvolver, eu não estou falando só dos aspectos de segurança, a gente traz para o desenvolvimento do produto. Lá naquela concepção a gente começa a identificar onde podem ser os pontos críticos, onde pode ser falhas de segurança, e qual o caminho que a gente já não deve adotar também para não colocar só aquilo para o desenvolvedor. Tem que ter isso, tem que ter assim, tem que ser a codificação tal, tem que ter uma nota média assim, na hora que eu fazer teste estático ou dinâmico, é isso que a gente espera para você poder plotar para a produção. Então a gente começou a trazer alguns conceitos também na dinâmica de desenvolvimento do produto ainda, nas ideias, no desenho do MVP, para poder facilitar e ganhar tempo. Mas é uma jornada recorrente de aprendizagem contínua. Cada dia é um produto, cada dia é uma novidade, cada dia é um desafio. Mas é algo relevante, e nós identificamos também, Graça, um número muito interessante da quantidade de débitos técnicos de risco de segurança que você tem, de coisas que já estão em produção em algum momento, que não teve todo esse processo, né, do shift left, de poder trabalhar desde o início, e qual o tempo que os times de desenvolvimento gastam para poder focar e corrigir algo que está em produção. A única forma de fazer isso é tirar ele de desenvolver novo produto e corrigir débito. Então, a gente está deixando de lançar novas funções. Então, o tema ficou bem comum aqui, de conhecimento de todos na companhia. Então, vira uma realidade, e a gente vai tratando isso por criticidade de produto, até porque a gente tem diversas coisas sendo desenvolvidas a todo momento. E aí são dados que não mentem, né? Você consegue mostrar que essa é a realidade, que é muito... quer dizer, o custo, né, de você fazer uma correção lá no início do processo é muito menor do que depois. Uma dúvida que eu achei muito interessante aí todo o modelo, vocês já adotaram a figura do Security Champions? Isso já é uma realidade também no modelo de vocês, Robson? Sim, o que a gente tem feito? A gente tem algumas pessoas específicas que nós puxamos até dentro da estrutura de cibersegurança para poder difundir. Então, a gente tem 4, 5 pessoas estratégicas trabalhando em algumas frentes de produtos específicos com a figura de Security Champion. A gente está trabalhando num outro processo que a gente também gosta dentro do Threat Model, de disseminar que qualquer dev, qualquer pessoa de produto também tem essa visão do Security Champion, e que a gente possa explorar e acompanhar. Então, a gente está falando de uma jornada em tecnologia de mais de 1.400 colaboradores. Então, vou falar que mais da metade disso é desenvolvedor. A gente conseguir colocar poucas pessoas para poder fazer esse papel, essa figura, em todas as frentes seria algo difícil. Então, a gente elencou alguns cores, alguns produtos chaves, e a gente vem disseminando com alguns treinamentos, falando do conceito, divulgando em plataformas internas, fazendo alguns meetups aqui com o público interno também, não só de tecnologia, para poder difundir esse conceito. Mas foi algo que nós começamos também pós-período de pandemia, entendendo uma necessidade de velocidade de desenvolvimento, então a gente já vem aplicando esse modelo também. Quer dizer, tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, né? Fernando da Ancar, quero convidar você agora para comentar nesse tópico, né? Porque também é um grupo grande, aí uma diversidade, né? Um modelo bastante interessante de negócios,
e gostaria de ouvir também você sobre, claro, vocês que estão comentando tópicos novos, podem ficar à vontade de fazer aí o link, né, com assuntos que nós já tratamos, né, porque, na verdade, os assuntos, eles são muito próximos, muito correlatos, né, então, queria que você também comentasse essa questão de desenvolvimento, se quiser falar também um pouquinho, né, dos assuntos passados e de containers, também fique à vontade, Fernando. Obrigada aí pela sua participação. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu estou falando pelo 4G, que minha conexão aqui caiu. Nós somos uma empresa de shopping center, né? Nós somos 24 shoppings no país. Com relação a desenvolvimento, né, e segurança, eu entendo que o principal aspecto, hoje, pelo menos para nós, é a velocidade que as coisas têm que ser feitas e a questão da inovação aberta, né? São duas coisas que mexem radicalmente com segurança, né? E se a gente se gabava antes da pandemia que velocidade era fazer a coisa em poucos meses, né, ou algumas semanas, né, como o Robson falou, depois da pandemia isso passou a ser 5 dias, 6 dias, né? Diferente de alguns colegas aqui como o Robson, né, que tem uma equipe grande voltada para desenvolvimento, por ser um negócio também voltado para o online, nós não temos isso, então a gente se baseou muito fortemente com inovação aberta. No primeiro momento, algo que ia durar 2 semanas, 3 semanas, como todo mundo, né, imaginou que ia fechar. Quando a gente viu o tamanho do negócio, a gente falou, cara, a gente tem que ajudar os lojistas a venderem, a gente tem que arrumar caminhos para eles venderem. Então, várias iniciativas com venda por WhatsApp, parcerias com a Amazon, B2W, tudo que a gente podia fazer possível, a gente fez para ajudar o lojista, especialmente o pequeno, a conseguir esvaziar o estoque dele, a conseguir gerar o estoque dele, né? Evidentemente, os colegas aqui sabem disso, alguns setores foram mais influenciados que outros, né? Moda, por exemplo, foi um setor que sofreu muito desde o início, né? A parte de bens de consumo de consumo de residencial, né, para dentro de casa, isso sofreu um pouco menos, né, porque as pessoas equiparam suas casas, mas a gente também não sabe para frente como é que vai ser isso, porque você compra uma televisão, a televisão está comprada, você não compra a segunda televisão, né? Então, a gente não sabe como é que vai ser para frente. Então essa dificuldade da velocidade, né, era muito curioso, porque às vezes o que mais demorava era fazer o contrato, né, o troço já estava pronto para implementar e a gente tinha mais dificuldade do contrato da parte burocrática, então a gente teve que gerenciar riscos o tempo todo, né, como é que eu faço isso? Não dá para fazer da maneira convencional algumas vezes, eu tenho que gerenciar o risco, assumir alguns riscos momentaneamente. Trabalhar muito perto dessas startups, dessas empresas, né, numa relação muito forte de confiança, de acreditar que eles estão fazendo melhor, checar isso de alguma forma, mas uma relação muito próxima deles, né, e procurar empresas que sejam realmente parceiras, né. Então, acho que essas duas coisas, a questão da velocidade e da inovação aberta para a gente, foram o grande dificultador, ou o grande ponto de atenção com relação à segurança nesse período. Perfeito. E o que é interessante que você trouxe é que, como, na verdade, dependendo do varejo, os impactos também foram diferenciados, né, Fernando? Foi o que você colocou. Sim. Porque vocês têm essa visão, né? Esse leque, né? Porque Sim. vocês acompanham cada setor, né? E conseguiram perceber que isso impactou de forma diferente cada segmento também, né? Isso é bastante interessante você trazer essa visão. E, Graça, né? Foi muito interessante como cada um arrumou o seu jeito, né? Algumas coisas foram iniciativas nós, como shopping, algumas dos próprios lojistas. A gente teve um lojista que era de chocolate, que você imagina ele com estoque totalmente preparado para a Páscoa e veio a pandemia, né? Então ele levou o estoque para dentro da casa dele, ligava todos os ar-condicionados 24 horas por dia e ele conseguiu esvaziar todo o estoque pelo WhatsApp sozinho, né? Através de conexões, indicações e tal, ele conseguiu esvaziar todo o estoque. Então isso foi muito bacana de ver como é que muita gente se virou com WhatsApp, com soluções simples para conseguir sobreviver nesse período. E vocês trabalharam, quer dizer, a tecnologia e toda a estrutura de vocês, o que vocês puderam fornecer também de apoio a esses lojistas em termos de tecnologia, vocês também procuraram dar consultoria, coisas desse tipo. Sim, também, né, Fernando? A gente teve cerca de 12 iniciativas digitais junto com marketing, né? A gente trabalhou muito colado com marketing nisso. Talvez a grande dificuldade para essas iniciativas foi digitalizar o estoque do lojista, né? Muitas vezes ele tem o estoque dele, tem os produtos, mas não tem de uma forma estruturada que você consiga rapidamente publicar isso, integrar, nem pensar, né? Porque numa velocidade dessa tão rápida, fazer essa integração era praticamente impossível. Mas a gente teve essas 12 iniciativas, evidentemente algumas deram mais resultado que outras, e dependendo do segmento do lojista, algumas tiveram mais sucesso ou não também.
e você percebeu, só para complementar, que o processo, aquilo que eu afirmei, né, o processo de digitalização na veia, como o próprio Robson colocou, e você começou a sua fala dizendo isso, quer dizer, ele acelerou de uma forma muito absurda, né? Quer dizer, muitas empresas que nem tinham esse processo nesse nível passaram a ter que realmente operar dessa forma muito rapidamente, né? Isso foi, até olhando internamente, isso, Graça. Né? Até olhando internamente, né? A gente, como todos nós, né? Todo mundo foi para casa, teve que fazer conexões para as pessoas conseguirem trabalhar, mas para a gente o case mais interessante foi o nosso CSC. A gente tem um CSC que atende os shoppings, tem entre 120 a 140 pessoas. É um fluxo, né, que corre dentro do CSC, né, uma esteira de trabalho, e, meu Deus, como é que isso vai ser, né, com cada um dentro de sua casa, e a performance continua exatamente a mesma, né, a gente, pelo contrário, a gente tem a sensação de que a performance das pessoas melhorou trabalhando dentro de casa, né, então é muito curioso como um trabalho operacional, né, encadeado, uma esteira de produção, funcionou perfeitamente dentro de casa. Excelente. Muito bom, Fernando. Obrigada aí pela sua contribuição. Excelente. Obrigado. Aí. Vamos para mais uma dupla e vamos investir um pouquinho mais nessa questão da inovação nesse período. Eu quero chamar a CVC, o Fábio, um setor que nós acompanhamos de perto, aí foram muitas reportagens sobre esse segmento, foi um segmento que realmente, né, nós acompanhamos aí, não foi fácil, né, nesse período, e como que a tecnologia e a própria segurança acompanharam e deram esse apoio a tudo isso, e o Marcos Correia, a Delavia Pneus. Vou começar com o Fábio, da CVC. Fábio, como é que foi ter que reinventar, mudar o modelo, como é que a tecnologia respondeu, como é que foi o impacto na segurança, o que você pode contribuir com a gente do seu case nesse momento? Bom dia, Graça, bom dia a todos. Realmente, o segmento de turismo, ele foi... acho que de todos os segmentos, foi o segmento que foi mais impactado e foi um dos primeiros a serem impactados. Tá? Exato. Ele, no momento que você tem o fechamento, basicamente, de fronteiras, uma diminuição da possibilidade de locomoção, né, em cima da questão da pandemia, o segmento de turismo, basicamente, ele vive em cima da mobilidade das pessoas. Então, realmente, a gente foi muito impactado, não só sob o ponto de vista estrutural, onde as lojas, a gente, pegando um pouco do seu exemplo, a gente tem uma rede de lojas muito grande e onde a gente consegue atender uma gama muito grande de pessoas que gostam de ir na loja, avaliar o produto, conversar com o vendedor para obter, são uma gama muito grande de produtos e que, a partir do momento que a gente teve o fechamento das lojas, o fechamento do comércio, você fica sem ter esse contato direto. Então, a gente trabalhou basicamente em duas grandes vertentes, e essa foi o grande desafio. Trazer a equipe e a força de vendas para trabalhar de forma remota, e aí a gente teve a questão do desafio da montagem da estrutura, e aí, obviamente, isso você tem a questão infraestrutura e você tem a questão segurança. Exato. Você tem que trabalhar com essa questão em relação a como manter todo o acesso dos vendedores, da força de vendas, mantendo o contexto de segurança. Isso foi um trabalho muito forte, foi feito pela CVC, um trabalho que colocou não só a equipe de vendas, que eu acompanho mais de perto, mas também a equipe operacional, aí tanto CCO quanto CSC, parte de operações, colocando toda essa estrutura, toda essa equipe de forma remota. Tá? Porque, desculpe te interromper, Fábio, mas assim, é diferente, né? Uma coisa assim, uma empresa, ela tem, né, um modelo de trabalho, né, as pessoas trabalham, né, dentro da empresa e passam a trabalhar remoto. Outra coisa, você tinha um modelo de atendimento físico, né? E as pessoas têm que passar a fazer esse atendimento remoto.
Mas é diferente, elas não estão trabalhando remotamente só. Além de trabalhar remoto, elas estão fazendo um outro nível, um outro modelo de atendimento, quer dizer, é uma dupla mudança, né? Então, eu acredito que isso deve ter sido um impacto grande do ponto de vista de tecnologia e de segurança também, né? Sim, sim. Esse é o outro lado dessa questão. E o desafio, principalmente no desenvolvimento de sistemas, foi justamente mudar esse processo. Então, do outro lado, a gente teve a evolução e desenvolvimento de forma muito rápida de soluções onde a gente consegue se comunicar com o nosso cliente, independente de onde ele esteja. Apesar das lojas permanecerem um bom tempo fechadas, os processos, toda a dinâmica, a remarcação dessas viagens, porque não só o produto em si deixou de poder ser oferecido naquele momento, mas você, no caso do turismo, você tem a mudança dessa data. A pessoa tem um sonho de viagem. Se você pegar o consumidor médio, ele tem um sonho de viagem que ele, na verdade, ele não vai deixar de fazer, ele vai adiar esse sonho no momento que a gente já tiver com a pandemia já estabilizada. Então, esse é o grande desafio, e esse foi o trabalho muito forte, foi feito pela equipe de vendas, e a gente conseguiu colocar ferramentas que permitem justamente essa comunicação, essa remarcação de forma remota. Então, a gente está em contato com o cliente de forma remota, a gente consegue colocar o conteúdo, não só de venda, mas o conteúdo dos destinos também de forma remota. Então, hoje a gente consegue operar, e a empresa opera com um nível de digitalização que a gente não tinha anteriormente, mas por uma questão de demanda. Essa demanda ela veio repentina e a gente conseguiu atender essa demanda, e graças a Deus a gente está vendo não só a questão da retomada, e aí a gente já está começando a ver com a reabertura de toda a estrutura de comércio e, eventualmente, mais para frente, a reabertura das fronteiras, a retomada desse ciclo realmente na estrutura do turismo. Eu acho que esse foi o grande desafio da CVC em relação a esse momento onde a gente redirecionou toda a nossa estrutura de desenvolvimento para esses produtos digitais e para o processo de contato com o cliente, para manter esse cliente manter esse cliente tanto tranquilo em relação ao seu sonho, né, a sua viagem, que na verdade isso você compra o produto e ele vai acontecer alguns meses à frente. Então, esse trabalho foi um trabalho muito bem feito, está dando um resultado muito interessante, e os produtos digitais que a gente colocou para permitir isso, permitem que todo o processo de venda, e aí mudando, né, esse paradigma na estrutura que a gente tinha, para o modelo 100% digital. A gente já tinha esse modelo, mas, obviamente, a demanda ela não era forte, como aconteceu agora em momento de pandemia. Então, as pessoas ainda iam muito às lojas, né, Fábio, tinham o hábito de ir até a loja para fechar a viagem, né? Às vezes até pesquisavam pela internet, mas você via um movimento de loja muito grande ainda, né? E eu acredito que ainda continuem, né? Muita gente gosta de ir até a loja para poder fechar a viagem lá ao vivo e em cores, com o atendente, né? O ciclo de você entender o cliente ele gosta muito, e obviamente, ele tem essa facilidade de buscar essa pesquisa e essas oportunidades e todas essas possibilidades que o turismo dá, né? Só que realmente o contato hoje ainda é um contato que o cliente ele gosta de ter esse contato, essa segurança.
Obviamente, o nosso desafio agora é colocar essa plataforma, e a gente, linkando um pouco com o que a gente falou anteriormente, a nossa nova plataforma ela é toda baseada na estrutura cloud. Obviamente, é uma plataforma muito grande, ela é uma plataforma que a gente já vem trabalhando há muitos anos, mas ela está sendo migrada completamente para a estrutura cloud e estrutura de container, justamente para permitir aqueles momentos de pico, né, onde a gente tem uma demanda muito grande, né, em termos promocionais, e essa demanda, utilizando toda essa estrutura de cloud, ela permite com que a gente tenha essa resposta muito rápida, e obviamente o desafio disso é manter não só a questão segurança, e aí obviamente dos dois lados, tanto a questão ataque, acesso indevido, quanto a questão segurança na comunicação com o cliente, na comunicação com os nossos fornecedores e clientes. Acho que esses são os grandes pontos, os grandes desafios que a gente teve, e acho que agora na retomada a gente vai ter essa estrutura bem estável para que a gente possa tirar proveito agora nova forma de contatar, nova forma de ter esse contato com o cliente. Perfeito. Olha, estamos aqui já, um comentário vou fazer em cima, porque, na verdade, não é nenhuma pergunta. Realmente, a CVC teve um contexto diferente das demais, estou aqui acompanhando, as lojas físicas fecharam, mas acredito que os clientes não migraram para o online, e eu acho que o turismo realmente estava impedido de ser realizado, mas é um dos setores que, na minha opinião, deve voltar a ter o contato físico. Opinião aqui dos nossos internautas que estão aqui acompanhando. Pessoal, olha só, muitos comentários, infelizmente não estou conseguindo trazer todos, porque eu estou aqui de olho no nosso relógio, nós estamos terminando a nossa primeira, só avançamos um pouquinho aqui no horário, essa nossa primeira hora, estou indo para a última dupla, que vai fazer o nosso último tópico de comentário para a gente começar o nosso bate-bola no nosso segundo tempo. Essa última dupla vai fechar esse nosso bloco falando de continuidade de negócios, porque a gente sabe que nós estamos num cenário que com certeza vai mudar, né? Tem vários nomes para essa continuidade, novo normal, né? O novo velho normal, enfim, mas a gente sabe que tem uma continuidade, né? E já tem muita gente preocupada com isso, principalmente os líderes de tecnologia e segurança, que já estão olhando esse mundo que com certeza será híbrido, né? Com absoluta certeza. Eu quero chamar para comentar e fechar esse primeiro bloco o Mário Azzolini, das lojas Lebes, e o Alex Rhodes, CISO, e que nós estamos aqui, né, Alex, apresentando o Alex como um dos grandes especialistas aí do mercado, e o Mário e o Alex vão fazer o nosso comentário final, é a última dupla, e logo na sequência a gente traz o resultado da última pesquisa. Da última pesquisa. E o Marcos também, Graça, ele está na fila também para falar. Sim, né? Sim, mas nós vamos fechar o bloco com as duplas para depois a gente abrir a pesquisa e o bate-bola, tá bom? Que aí vai dar tempo da gente fazer nosso ping-pong, que é muito interessante também. Continue aí acompanhando conosco. Vamos lá, Mário? Então, bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a presença aqui, a participação, poder estar com toda essa equipe aí, com a Graça. Para mim, foi o melhor tema, até agora, porque é exatamente o que as lojas Lebes estão vivendo atualmente. Que bom. A gente está vivendo, na verdade, uma transformação digital, literalmente, né? Porque, como o João, ele comentou, é uma realidade diferente para nós, a gente é equipe de lojas físicas, né? Então, a gente é um novo normal que a gente está vivendo. A empresa já vinha, né, trabalhando com essa transformação há alguns anos, e esse ano foi o boom, porque foi um momento até de go live a gente está em mudança de RP. Então, a gente saiu do RP de 20 anos e foi para o SAP. E aí você tem o desafio de ir para um SAP em meio à pandemia, ainda por cima. Então, a gente foi um baita de um desafio.
Eu lembro até que foi no dia do meu aniversário, em março. Presentão, hein? Vai. A gestão falou, ó, a gente tem que nos preparar, que é 16 de março, não esqueça a data. Preparar, porque provavelmente todos os colaboradores aqui, a gente tem mais ou menos 300 a 400 pessoas que trabalham na matriz, e principalmente o Go Live seria desse RP aqui na matriz. Então, divisão de equipes, entendeu? O pessoal focado nesse treinamento. E aí, toda a preparação. Meu Deus, infraestrutura a gente tem? Não. Infraestrutura para receber todo mundo remoto a gente tem. E foi que a gente começou a trabalhar. Vimos documentação, checklist, um apoio, assim, fenomenal da equipe de sustentação e suporte para fazer todo o checklist. Fornecedores foi fundamental para nós, para esse apoio também, né? E aí a gente veio essa parte do novo RP, né? O HANA. Então a gente fica feliz que o Go Live a gente fez de forma híbrida até, pessoas chaves apenas aqui na matriz, e o restante todo remoto, toda a equipe remota. A gente também fica feliz em dizer que todo o treinamento da SAP para todos os colaboradores da rede foi tudo remoto também, entendeu? A gente fica feliz que a gente conseguiu cumprir com isso daí. E tem 3 meses que o RP está no ar, alguns pontos de atenção que a gente, né, normal, uma mudança de 20 anos do nada, né, mas a gente tem esse novo desafio, e principalmente a segurança nisso daí, né. Então, a empresa, a equipe, a direção de TI aqui do grupo, da rede, né, então, está envolvida diretamente. Então, o antigo gerente virou diretor de TI, então facilitou muito também as demandas, e a segurança, além de tudo isso, é muito bem vista, né? Então, a gente tem trabalhado, a gente sabe que os gaps são grandes, né? Mas a gente tem lutado com essa nova transformação, esse novo normal, né? E nas lojas não são diferentes, porque as lojas são físicas. Então, a gente trazer essa ideologia dos nossos vendedores, dos nossos clientes até, para consumir no virtual, então, são mecanismos com bastante desafios que a gente tem, né? Interessante, muito bom. Eu vou ter que mudar um pouquinho, eu estou recebendo aqui uma informação da minha equipe, que o Alex, ele teve uma convocação de emergência aí, de uma reunião, e talvez ele tenha que voltar daqui a pouquinho conosco. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui, vamos para o resultado da segunda pesquisa, para a gente poder trazer o comentário do Gustavo, e depois, então, abrir o nosso bate-bola, e aí todos aqueles que aí a gente já cumpriu aqui, né, a primeira etapa, todos que estão aqui participando conosco já tiveram a oportunidade de comentar os tópicos que nós elencamos aqui, e aí a gente vai abrir, então, para os comentários daqueles que a Leia já anotou aqui, que querem voltar a falar aqui, e também as perguntas da nossa plateia. A segunda enquete diz o seguinte: você acredita que o container é uma boa abordagem para modernizar aplicações? Leia, como é que nós ficamos aí com o resultado dessa segunda enquete? O resultado foi bem interessante, 100% colocou que sim, que é uma boa abordagem, né, para modernizar as aplicações. E Graça, só vou corrigir, o Marcos Correia, da Della Via, precisa falar também, ele ainda não teve oportunidade de falar. Marcos também pode trazer, a gente pode trazer ele aqui para a conversa. Ah, sim, ótimo. Tá? Acho que eu pulei o Marcos. Você pulou o Marcos. Depois da CVC, Marcos, desculpe. Eu passei para o tópico de continuidade de negócios e pulei o Marcos? Pulou. Nossa, mas não. Vamos lá, por favor, voltando. Volta. Não, todos têm que falar, vamos voltar. Então, depois a gente traz o comentário do Gustavo sobre, aguarda um pouquinho, tá, Gustavo? Sobre a segunda enquete. E é bom, então, porque agora, Marcos, você fica com a oportunidade de comentar 2 tópicos. Vou voltar aqui, então, você pode, né, não só comentar o tópico que era exatamente sobre a inovação, né, como também esse último, que é o de continuidade de negócios. Eu te peço desculpas aí por ter feito estava preocupada aqui com o tempo, mas você é a prata da casa, né, Marcos? Está acostumado comigo? Vai me perdoar. Tá ótimo, Graça, bom dia. Imagina, que isso, gente. Bom dia a todos, né, daqui da mesa, dessa
tela redonda, né, vamos colocar assim. Isso. Obrigado aí pela participação, e entendo perfeitamente aí a correria, essa coisa nova também para nós aí desse contato virtual. Vou tentar ser bastante breve, na verdade, aqui na colocação. A Dela Via é uma empresa já de mais de 50 anos, né, mas com uma visão bastante moderna. Então, quando se fala, na verdade, de cloud, puxa, você está adotando o cloud? Para nós, isso daí é caso, na verdade, de 7 anos. Então, já está intrínseco, na verdade, no nosso dia a dia. A pandemia, né, ela veio, na verdade, aí para sacudir, para trazer, na verdade, aí um novo para todo mundo. No dia 9 de março, quando eu recebi a informação que, olha, todo mundo tem que ir para casa, mas e aí, como que vamos fazer, né? Em 2 semanas nós conseguimos colocar toda a nossa estrutura de back-office em casa, toda a nossa estrutura de loja, ela trabalha já 100% em nuvem, né? Então ela não depende, na verdade, da estrutura interna da nossa matriz para que ela funcione. No entanto, nas primeiras 2 semanas, todas as nossas lojas, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, precisaram ser fechadas. Depois, por um decreto, nós fomos enquadrados, na verdade, em necessidade, né, de funcionamento, então nós conseguimos abrir aos poucos as nossas lojas, mas também trazendo a mesma questão de não temos o back-office 100% de suas residências. Então, foi um novo modelo, né, e aí vem a questão, poxa, abrimos as lojas, mas nós não temos, na verdade, para quem vender. Por quê? As pessoas não saíam de carro, não faziam manutenção, e o nosso tipo de produto, o produto é um commodity, mas ele sempre é colocado em segunda etapa de compra. Então, eu prefiro me alimentar do que realmente fazer manutenção no meu veículo. Então, sempre deixado, na verdade, por mais que a gente abrisse as lojas, a gente não tinha para quem comercializar. Tínhamos a possibilidade da questão dos caminhões, né, que as entregas não pararam, na verdade, e sim tiveram um grande aumento em detrimento do e-commerce, mas o atendimento maior, que realmente os carros de passeio, nós tivemos aí essa queda, essa redução. Mas, com o tempo, na verdade, nós começamos a voltar a aprender, e nós não tivemos grandes mudanças na nossa estrutura, né? Porque hoje a nossa loja é 100% autônoma na questão de acesso da nossa matriz. Então, em vez de nós tivéssemos aí 60 lojas e mais uma estrutura de back-office, nós passamos a ter o quê? 300 lojas, ou seja, cada pessoa, cada profissional sendo uma loja autônoma, né? Sem que nada mudasse na minha estrutura de TI. Ou seja, a minha entrega de TI passou a ser a mesma coisa. Mas foi para nós, na equipe de TI, um grande alento, na verdade, que foi a possibilidade de implementações de tecnologias que nós já vínhamos há bastante tempo tentando implementar. No entanto, não se tinha a necessidade, ou seja, a vontade, muitas vezes, da grande maioria das pessoas de adotar, que era realmente a telepresença nas reuniões, na utilização do dia a dia. Com isso, passou a ser utilizado por todo mundo, né? Hoje, nós já estamos aí quase que 100% já trabalhando, retomamos já quase 100% para trabalhar internamente, né? Não tivemos aí grandes perdas, questões tecnológicas, lógico, comerciais, sem dúvida alguma, tivemos um grande impacto na nossa estrutura de comercialização, porque o meio eletrônico, ou seja, mas e o e-commerce? Vocês não podem vender pelo e-commerce? Sim, podemos, né? No entanto, o nosso produto ele necessita de aplicação, ele necessita, não é você simplesmente comprei um televisor, coloquei na parede, estou utilizando. Eu comprei um pneu e o que eu faço com ele? Né? Deixo na minha varanda, eu preciso da aplicação. E com isso, na verdade, nós tivemos uma grande dificuldade, né, desse tipo de comercialização. Agora, com a retomada, na verdade, dos veículos em movimento, dos carros de aplicativo, também voltando, a nossa manutenção e a nossa trabalho voltou ao normal, né? Então, com isso, grandes impactos que nós tivemos na área de TI, na questão de segurança, muito pouco, né?
porque nós já vínhamos se estruturando ao longo dos anos, não para uma pandemia, né, não para uma situação como essa, mas nós adaptamos, na verdade, toda a nossa estrutura tecnológica de trabalhar descentralizado para esse ambiente, ou seja, com segurança e com disponibilidade, tá? Onde cada profissional em sua residência ou nas lojas que realmente estão em funcionamento, permaneceram funcionando perfeitamente, tá? Agora, Marcos, é sobre a continuidade do negócio, quer dizer, como é que vocês estão, só para a gente poder, né, avançar um pouquinho nesse último tópico, como é que vocês estão pensando em dar andamento a isso e qual vai ser a estrutura tecnológica que vocês vão utilizar? Bem, vamos lá, continuidade do negócio. Como o colega acabou de falar, no começo da pandemia vocês estavam em troca de ERP. Nós também, tá? Nós estamos uma atualização de ERP, nós vamos fazer a primeira parte da migração agora esse próximo final de semana, né? Então foi realmente aí um trabalho muito árduo de sustentação de toda essa operação e também de inovação em cima da migração do novo ERP. Então, vendo, na verdade, o aprendizado, a continuidade, na verdade, do negócio, né, ela vai estar 100% pautada agora nesse novo modelo de entrega, né, de tecnologia, ou seja, sem a necessidade daqueles que não são necessários presenciais, não estarem mais presenciais. Tá? E com isso, ampliar, na verdade, a possibilidade da comercialização online também, mas agravando e incrementando também a questão do cliente até a nossa loja, né? Diferente até do colega da CVC, ele consegue fazer todo o processo dele de uma forma eletrônica e chegar até o cliente. Eu consigo chegar até o meu cliente no momento de ofertar o produto, mas no momento que ele vai aplicar no veículo, ele precisa das minhas lojas físicas. Então, é um modelo híbrido, né? Que eu acredito que seja muito o novo normal, como eu falei, né, Marcos? Eu acho que o novo normal vai ser muito híbrido, né? Sem dúvida. Ok, Marcos, obrigada pela sua contribuição. A gente vai ter que acelerar um pouquinho para a gente poder entrar aí na nossa fase de ping-pong. Com certeza você vai ter oportunidade aí de voltar a fazer um comentário. Agradeço aí pela sua contribuição. Leia, então vamos aí para o nosso resultado, que você já passou de 100%. Eu gostaria de trazer o Gustavo para comentar esse resultado. Gustavo, por favor. Graça, na verdade, eu vou falar um pouco sobre o tema de segurança de aplicações também, mas comentando o resultado, eu acho que é o seguinte, quando a gente pensa em containers, né, a primeira coisa que vem à mente é a facilidade de criação dos ambientes onde as aplicações vão ser executadas, né? Isso facilita bastante o processo de testes e homologação das aplicações, né? Então, dentro desse processo, a gente traz muitas agilidades para a entrega das novas funcionalidades, né? E eu acredito que esse desafio de trazer novas funcionalidades, de colocar as funcionalidades de uma forma muito rápida, para empresas que são híbridas, né, ou até empresas que são do modelo de cloud first, elas precisam ter essa característica para estar à frente dos concorrentes, né? Então, a gente vê vários exemplos aí, onde aplicações que lançam uma funcionalidade inovadora e você vai ver 1-2 semanas depois as outras estão copiando ali, porque eles precisam acompanhar a onda do mercado, né? Então, até comentando o que o Tiziano disse, quando você traz agilidade para os processos, você traz elasticidade e escalabilidade para as aplicações, você traz também uma exposição muito grande para sofrer ataques e você expõe também as suas vulnerabilidades. Então, a importância de você
inserir segurança dentro do processo de DevOps, você colocar a segurança na esteira de desenvolvimento, isso é muito importante, e eu acredito que uma das chaves do sucesso para isso é você ter as equipes muito bem integradas, né, para que a segurança possa apoiar o processo de desenvolvimento, né? Então, esse é o que eu gostaria de trazer aí para esse tópico. Ótimo. Nós temos várias perguntas aqui relacionadas a temas que nós tratamos aqui. Eu só queria, antes de fazer aqui um bate-bola entre as perguntas que vocês nos enviaram e também as solicitações aqui da nossa mesa redonda, a Leia vai me ajudar nesse processo. Eu quero dar, antes das perguntas, a vez aqui para os nossos participantes. Leia, você fez aí uma relação, né? Nós temos aí pedidos de comentários. O Longinos havia pedido a palavra. Por favor, Longinos. Foi o primeiro aí? Você anotou certinho? Sim, e os demais também, se quiserem, já podem ou me chamar aqui Longinos, no chat. Você quer fazer um comentário? Eu posso mandar uma pergunta para você também da plateia, Longinos? Lógico, sempre. Então tá bom. Então, olha só. Pergunta do João Perucci. Esse conceito de containers é bom porque você comentou logo no início que vocês estão utilizando, né? Esse conceito de containers também pode ser utilizado em médias empresas, e você acha que existe a possibilidade de usar esse modelo como serviço? Depois eu acho que também a equipe da McAfee e NetSafe pode também ajudar aqui nessa pergunta do João. Posso ter falado seu sobrenome errado, Perrutini. Se tiver errado, João, depois você me corrige aqui, me mandando aqui o seu comentário. Longinos, faça o seu comentário e já me ajuda aí respondendo a pergunta do João, da nossa plateia. Perfeito. É legal, assim, Graça, porque os colegas começam a mandar pelo WhatsApp pedindo aqui que a gente represente eles também aqui, né? Colocar as perguntas, provocar. Então, assim, isso que é o bacana dessa sinergia, né? E eles estão colocando algumas coisas assim... para a gente ter a preocupação, é uma provocação, na verdade, né? Ótimo. As novas formas de pagamento, os novos dispositivos, automatização, diferentes plataformas, etc., né? Junto a tudo isso, vem o desafio da segurança, né? E fora a combinação de lojas físicas, lojas virtuais e interação do usuário, é o cenário perfeito para a falta de segurança. Uhum. Cada vez mais dados e mais usuários. Tempestade perfeita para a nossa área de segurança, tá? E aí, assim, o que a gente acaba recomendando, né, falar da inovação para a segurança, é integrar soluções. Não significa descartar tudo que já existe. Quando a gente fala integrar, né? É implementar soluções novas, né? Muito pelo contrário, é preciso olhar para o que existe, né, dentro do nosso ambiente corporativo e fazer com que as soluções conversem melhor entre si. E quando a gente fala em soluções, a gente está falando só de infraestrutura, que muitas vezes a gente pensa em responder segurança com tecnologia. Nós estamos falando de segurança como um todo, tá? No nosso caso, por exemplo, no e-commerce, a gente tem preocupação na segurança, até na segurança patrimonial, até por isso que a gente trouxe para a nossa área, para a nossa estrutura, porque isso afeta diretamente aos nossos CDs, a logística, a entrega, né? Então, tudo começa no e-commerce, mas tem o final, que é a entrega para o nosso cliente, tá? E a integração e governança para um novo patamar de segurança. Então, a gente tem que pensar na segurança como governança de um ecossistema, que foi um desenho que a gente implementou, estamos em fase de implementação, na verdade, né, na Kabum. É um ecossistema de segurança, é integrar todos os controles e que eles acabam se retroalimentando. Tá? Então, essa contribuição. Em relação à pergunta, bastante pertinente ao container, eu acredito, assim, depende muito do nicho de negócio, depende muito da criticidade e das dores, mas ele pode, sim, se aplicar em qualquer tipo de empresa, não é somente para o e-commerce, ou qualquer outro tipo, mas para qualquer tipo de negócio. Mas é importante olhar para a tecnologia, para aquilo que você precisa, responder para aquilo que você precisa, e o quanto realmente você vai ter de ganho e elevando a maturidade desse ambiente. E eu queria agradecer a contribuição, e eu vou, se me permitir, eu vou também usar o Robson Santos, nosso colega, ele colocou, porque eu uso muito que segurança tem que ser estratégico, tem que fazer parte da estratégia,
e ele colocou de uma forma que soa muito bem, assim, para os ouvidos do negócio, né? Que segurança é negócio, não é somente estratégia. Segurança nós temos que vender nas nossas companhias, que é negócio. Obrigado, Robson, pela contribuição. Se me permite, eu vou usar bastante. Um abraço, Muito bom. Muito bom, muito bom. Leia, temos pedido de palavra? Não. Podemos passar para o Rodrigo, para o Evandro e para o Gustavo, para ele complementar também a pergunta. Sim. Por favor. Evandro, Gustavo podem complementar a pergunta do João, justamente sobre o uso de containerização pelo segmento de médias empresas e também como serviço. Gustavo. Evandro e Gustavo. Vai lá, Evandro, depois eu vou. Bom, eu da mesma forma, né, eu entendo também que a utilização de containers, sim, ela pode ser aplicável para diversos tipos e segmentos de empresa, né? E como o Longino colocou, a gente precisa olhar o quanto aquilo de fato vai ser benéfico, né, para o negócio, e não simplesmente usar porque é uma tendência, porque está na moda ou algo parecido. Então, Graça, eu vejo aqui alguns pontos que podem ser avaliados, né, no momento de considerarmos a utilização de uma tecnologia de containers, como, por exemplo, economia na mão de obra, né, o quanto que eu vou economizar com a necessidade ou não de instalação, configuração de sistemas operacionais, a mão de obra envolvida em cima disso, né, a manutenção desses sistemas, e toda a outra força de trabalho que é empregada através de um ambiente voltado para containers e um ambiente sem containers, onde eu faria a mesma atividade, né? A melhora da disponibilidade, eu acho que hoje em dia isso é fundamental, né? Principalmente com esse estabelecimento de presença forte agora no e-commerce por parte de todas as empresas, o quão disponível é importante eu ter o meu ambiente no ar, né? 100%, isso é indiscutível. Sim, é tudo que é necessário hoje. Exatamente. Então, essa utilização dos containers pode e vai otimizar essa questão, né? A otimização dos processos, super importante, porque o foco aqui é aplicações, né? Então, quanto eu vou otimizar da minha aplicação com a utilização de containers? Isso é um ponto muito importante a ser levado em conta, né? Para as empresas que fazem uso que praticam o DevOps, DevSecOps, agora aqui eu defendo a bandeira da segurança, né? É muito importante termos, sim, segurança alinhada com um ciclo de DevOps, transformando no que nós chamamos de DevSecOps, né? Porque existe todo um processo para a gente fazer a validação do código antes dele ser publicado, né? Num modelo mais tradicional, que até então vinha sendo utilizado, a gente tem a nossa esteira ali de desenvolvimento, onde, na grande maioria das vezes, o código ele é verificado no momento em que ele já está em execução. Então, entre aspas, né, como a gente brinca, trocar o pneu do carro com ele em movimento, né? Então, isso muitas vezes pode ser problemático. Trazendo para um cenário onde a gente considera como uma melhor forma, o ideal é que a gente tenha ali algumas etapas já de segurança embarcadas em todo o ciclo de desenvolvimento e operacional desse serviço. Então, desde ali, quando o código está sendo desenvolvido, quando os templates estão sendo entregues e também quando a aplicação já está em produção. Então, é muito importante termos a segurança envolvida nesses pontos. E, por fim, a redução de custos. O quanto que a utilização de containers vai trazer de benefício para a gente com uma infraestrutura mais enxuta, né? Então, acredito que esses são os pontos que devem ser levados em consideração em resposta à pergunta do nosso colega na audiência. Ok. Gustavo, eu posso fazer o seguinte, inverter um pouquinho aqui? Eu tenho outras perguntas de containerização aqui, mas eu queria... Graça. Oi.
Rapidinho, o Miham, ele só gostaria de dar uma última palavrinha que ele vai precisar se desconectar também. Antes de você trazer a pergunta para o Gustavo, pode ser? Pode ser, claro. Miham, por favor. Obrigado, pessoal. Graça, Leia. Obrigado de novo pelo convite. Obrigado aos colegas aí pela discussão e pela audiência. Foi sensacional. Estou pedindo desculpas que eu vou precisar sair aqui alguns minutinhos antes para atender um outro compromisso. Imagina, Miham. Mas, enfim, até difícil comentar alguma coisa a mais aí depois dos comentários dos colegas. Mas acho que, igual a gente comentou numa última agenda aí também, numa última oportunidade, mais do que nunca, acho que segurança está integrada no negócio e vai ser essencial as lutas aí que a gente comprou há tanto tempo de ser parte já da concepção aí de novas iniciativas, de novos negócios, mais do que nunca isso se materializar agora, tanto para a gente conseguir fechar esse ciclo e suportar toda essa atividade aí de trabalho remoto, esse novo normal que a gente está chamando aqui para se adaptar, quanto diversas das iniciativas aí de integração do comércio online, offline, que os colegas tantos comentaram, e acho que vai aproximar muito mais a área de segurança, de tecnologia, de outras áreas aí como antifraude, operações, etc., para fortalecer todo esse ciclo e viabilizar todo esse novo produto, essa nova dinâmica que a gente quer estabelecer com os consumidores. Então, deixo aqui meu agradecimento de novo, parabéns aí para todo mundo e vamos adiante. Obrigada. Muito obrigada aí pela sua participação. Obrigado, o André pessoal. Geverten está mandando uma pergunta, ele não está direcionando para nenhum de vocês, mas eu acho importante responder. Os acessos aos serviços online em datas comemorativas, como um Black Friday, por exemplo, sempre foram momentos de estresse para o pessoal de varejo. Então, estresse não é uma novidade para o varejo, né? Então, essas experiências anteriores, em que medida elas facilitaram esse estresse do momento de pandemia e trazendo para o mundo da tecnologia, se alguém pode fazer esse paralelo e apontar que tipo de tecnologia, né, do ponto de vista de experiência, foi importante e foi trazida, né, para esse momento da pandemia. Alguém pode responder essa pergunta e fazer essa contribuição? Achei bem interessante. Oi, Graça. Talvez eu possa dar uma mãozinha nesse ponto. Acho que a principal tecnologia que a gente tem utilizado, o recurso tecnológico que a gente tem utilizado nessas grandes variações de demanda, né, que acontecem na sazonalidade do varejo, é você ter a flexibilidade de atender uma explosão de demanda, né? Você citou o caso da super sexta-feira aí de novembro, né? Uhum. Mas todo negócio tem sua sazonalidade, né? A Natura tem alguns períodos de muita concentração de demanda, que são importantes para nós. Então, a capacidade de reagir a essa explosão de demanda concentrada foi o que, no nosso caso, nos salvou bastante, né? Porque foi isso que aconteceu com a pandemia, uma explosão concentrada de demanda. Exato. Né? Então, você ter essa flexibilidade de crescer rapidamente, aumentar uma demanda e um volume de ataque, né, maior num momento específico é uma habilidade do varejo, do e-commerce, que é essencial e é o que nos, de alguma maneira, ajudou a estar preparados para essa questão de pandemia. Então, acho que isso tem muito a ver com a containerização, porque uma das grandes vantagens dessa coisa de você escalar rapidamente, né? Uhum. E aproveitando para já comentar um pouco do que é bom na questão dos containers, assim, uma das vantagens que eu vejo para a segurança é você poder abstrair a camada de sistema operacional, que é uma camada de software aí da nossa pilha muito complexa, com muitos serviços, muitas opções e muito espaço para vulnerabilidade. Então, a gente poder abstrair, né? E esse abstrair não é fechar os olhos, mas, assim, não gerenciar isso e, portanto, habilitar uma padronização absoluta dessa camada que é tão complexa e muitas vezes tão vulnerável, né? Então, acho que essa capacidade de abstração é o que ajuda muito na containerização, né? Ajuda a containerização contribuir para a questão da segurança. Claro, a gente tem uma camada aí de controlar os containers que abre novos espaços, mas
provavelmente nada é tão complexo e tem tantas possibilidades de vulnerabilidade como um sistema operacional. Então, eu enxergo que essa camada de abstração nos ajuda demais, né? Ajuda em diminuir a superfície de ataque verticalmente falando, não horizontal, que é o que tem a ver com o volume. Perfeito. Gustavo, volto então para você, trazendo aqui uma pergunta: como lidar com a modernização em relação à containerização? Eficiência e agilidade são palavras fundamentais, né, para os diversos usuários, mas os riscos que tudo isso traz para o negócio tem um pouco a ver com o próprio comentário agora do Ticiano, né? Quer dizer, tudo tem sempre dois lados, né? E a gente precisa estar avaliando. Eu acho importante você fazer esse contraponto também aí, Gustavo, por favor. Claro. Eu vejo assim, a questão de containers, a containerização, eu acho que ele pode ser encarado como uma evolução do processo de desenvolvimento. Tá? Pegando um gancho no que o Ticiano comentou, você abstrair essa questão do sistema operacional, onde carrega muitas vulnerabilidades, hoje já existem algumas frentes onde estão sendo feita uma movimentação dos ambientes de on-premises, né, do ambiente físico, vamos dizer assim, replicando esses ambientes num ambiente de container na nuvem, utilizando plataformas de automação, e algumas atividades de segurança mais sob a ótica de Red Team, fazendo pen testing, fazendo threat intelligence, fazendo análise de vulnerabilidade no ambiente que foi replicado em cima de container, em cima de cloud. Então, a segurança, ela tem, a questão da containerização, ela está trazendo esses benefícios e essas flexibilidades para que a gente possa trazer segurança e fazer a análise do ambiente que não utilize a produção e que não inviabilize não traga nenhum impacto para o negócio em si. Né? Então, eu acredito que essa maior exposição, obviamente, traz muita vulnerabilidade, traz muitas fraudes, o ambiente está muito suscetível a esse tipo de coisa, mas eu acho que containerização é uma evolução do processo de desenvolvimento. Eu acho que não tem como voltar mais atrás. Veio para ficar e eu acho que ela traz muitos benefícios. Obviamente, tem que ser utilizada com cautela, né, justamente pela agilidade que ela traz na entrega de funcionalidades, de aplicações, etc. Perfeito. Gente, estamos chegando, obviamente, ao final. Vou trazer um último comentário. Estão vários comentários. Graça, parabéns pela excelente mesa redonda. E queria agradecer também a todos os participantes pela disposição em passarem amanhã conosco e compartilhar suas experiências. Eu gostei desse comentário e trago aqui, em nome de todos os outros comentários que foram feitos a vocês, o comentário é do Felipe Carvalho, e agradece também aos nossos parceiros pela escolha do tema inovador. E trago uma última pergunta do Vinícius Santana, que diz o seguinte: o varejo, sim, é um dos setores mais impactados pela crise da pandemia, mas, na opinião dos convidados, quais devem ser as principais prioridades para o novo normal? O que fica de verdade de aprendizado diante de tudo o que passamos? Vocês conseguem definir uma questão exatamente? Poderiam deixar algum ponto de inflexão, algum insight para essa nossa fase final? Alguém estaria disposto a deixar essa mensagem aí para o nosso internauta nessa pergunta final? João, por favor. Eu acho assim, bem legal essa pergunta, assim, parabéns. Eu acho que só de já ter a pergunta já demonstra uma visão bem interessante para onde as coisas podem ser conduzidas. Na minha interpretação, a jornada do consumidor, ela mudou. E aí, eu acho que o mais importante é entender quem é o seu consumidor. Quem é a pessoa que ela está atendendo? Qual que é o que ela espera? Então, acho que a principal característica desse momento é entender como o cliente da sua área, seja ele de uma e-commerce, seja ele de uma
solicitação em plataforma digital, seja ele um requisitante, ou seja ele um profissional, é entender como que essa pessoa está esperando ser atendida agora, porque isso mudou. Antes, ele tinha uma visão, pode ter certeza. Por mais que não seja, talvez, assim, muito claro para a pessoa que mudou, mas tenha convicção que não é mais a mesma coisa que era antes. Então, isso, ela é totalmente diferente. Então, aplique, investa bastante em entender quem que é o usuário da ponta e quem que é a pessoa que necessita para você conversar e fazer a mensagem clara para ela. E aí, sim, porque o que ele vai buscar agora é experiência, chama-se experiência centrada no usuário. Então, pense muito focado nisso. Perfeito. Mais alguém quer deixar uma dica? Eu queria complementar o que o João disse. Eu acho que além da experiência, é uma coisa que a gente fala muito em shopping center, né? Proporcionar experiência, mas eu acho que mais forte que a experiência hoje é conveniência, né? As pessoas querem cada vez mais conveniência e estão dispostas, inclusive, a pagar por isso. Então, acho que os lojistas, né, o varejo, de modo geral, tem que descobrir como entregar mais rápido, como oferecer um serviço melhor e mais conveniente para o consumidor. Perfeito. Mais Fábio? uma dica boa. Corroborando com o Fernando e com o João, eu acho que a palavra-chave é foco no cliente e não importa onde o cliente esteja. A gente tem que atender a necessidade do cliente. É o cliente que direciona os nossos esforços, a nossa direção de desenvolvimento. Acho que a partir dessa demanda é que a gente consegue ter todo o resto, estruturar todas as nossas atividades, estratégias, sempre focando no cliente. Acho que as duas visões são importantes e acho que o ponto aqui não importa onde o cliente está, esse é o nosso novo normal. A gente tem que chegar e conseguir atender aonde ele quiser, onde ele se sentir mais confortável. Realmente. O perímetro se expandiu de uma forma absurda, né? Mais alguma insight? Complementando também, além de aumentar esse perímetro, o que a gente mais tem visto, né, e que a gente mais tem que cuidar é exatamente isso, é a parte sensível que a gente tem para poder disponibilizar isso para os nossos clientes, que são os usuários funcionários, né? Um desafio muito grande que a gente tem envolvido, principalmente nessa pandemia, é a conscientização de usuários. Porque literalmente todo mundo trabalhava quietinho, de repente foi todo mundo para casa, entendeu? Com algumas tecnologias que a gente disponibilizou, mas o uso em si é um link que chega de um phishing, entende? Então a conscientização dos nossos usuários, dos nossos funcionários, né, para atender o nosso cliente final, muda completamente. E agora a LGPD chegando. Tem um novo cenário aí também que precisa ser cuidado. Muito bom, excelentes dicas. Mais alguma dica importante aí para responder essa última pensada? Longinos. Isso. Só para contribuir, e o desafio nosso, como profissionais da área, é ajudar o mercado e o nosso business, mas eu sempre defendo e vou sempre defender educação. Tá? Educação interna, educação do mercado, e a questão da segurança da informação, a gente não carregar esse fardo sozinho e como responsabilizar ou corresponsabilizar também o nosso cliente. Ainda mais vindo com as regulamentações LGPD, ele também é corresponsável, de alguma forma, com a segurança. E como a gente faz esse equilíbrio da comodidade com segurança, para que todos se converjam, possam convergir e a gente também trabalhar esse ecossistema que é a segurança. Parabéns, muito obrigado a todos, prazer em revê-los e um forte abraço. Perfeito. Ok, então vamos a mais alguma observação, senão vamos passar aí para os comentários finais, os agradecimentos de Evandro e Gustavo. Só um comentário muito rápido. Luciano, claro. Se alguém tinha dúvida que perímetro é um conceito que morreu, agora não tem mais, né? Só enterrar, né? E a gente não está enterrando. Morreu de Covid, o conceito de perímetro. É verdade, você sabe que em toda live sempre fica uma coisa assim que acaba virando, né? Algo que a gente, depois que a live termina, a gente fala, nossa, é verdade. Uma foi a do Galdino, da Eurofarma, que ele contou uma muito interessante. Ele falou que quando eles retornaram,
ele implementou uma solução de duplo fator. Então, quando as pessoas entravam na Eurofarma, ele falava, gente, máscara, álcool gel e duplo fator de autenticação. Era como se fosse um kit. E aí ele falou que as pessoas sentiam falta disso quando entravam. Agora você está deixando aqui o perímetro morreu de Covid. Muito bom, Tiziana. Gostei muito. Mais algum comentário? Os colegas, os convidados? Evandro? Deixando aí seus agradecimentos. Graça, bom, agradeço a todos os colegas aqui presentes na mesa redonda, né, como eu havia dito no início, certamente foi enriquecedor aqui para todos nós e para a plateia, para a audiência. Eu me coloco à disposição de todos, né, dos nossos colegas da mesa redonda, da audiência, caso queiram entrar em algum tema que aqui não foi discutido ou até mesmo aprofundar algo que nós conversamos aqui, estou em plena disposição. Vocês podem encontrar o meu contato através do LinkedIn, através da própria Graça. E obrigado, Graça, mais uma vez pela oportunidade de participar de uma mesa redonda representando a Macaf, podendo expor aqui as nossas ideias juntamente com a NetSafe. Só tenho a agradecer pela oportunidade e já estou ansioso aguardando a próxima, viu? Eu também, com certeza. Gustavo? Obrigado, Graça. Obrigado. Eu queria agradecer aí a presença da nossa audiência, agradecer o convite da TV Decision e também da Macaf. Aqui nós tivemos a oportunidade de debater, né, os principais desafios, né, de trazer agilidade aos nossos negócios, né, e com a preocupação também de trazer segurança aos processos de desenvolvimento, né. Então, contem com a NetSafe como seu parceiro de segurança para ajudá-los a criar um ambiente mais seguro de trabalho. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Bem, pessoal, chegamos ao fim. Eu adoraria, né, o pessoal fica aqui, para vocês terem uma ideia da nossa live, dizer, não acaba, vai mandando perguntas, comentário, parabéns pela parceria, já queremos uma segunda rodada. Então, assim, é difícil realmente a gente terminar, mas o horário aí já extrapolou até um pouquinho. Então, eu quero agradecer, em nome da TVD, da equipe Conteúdo Editorial, pela participação dos nossos painelistas, foi excelente, todos eles, muitíssimo obrigada. São vocês que fazem aqui esse conteúdo junto conosco, então só tenho a agradecer pela participação, como o internauta falou aqui, fantástico vocês se disponibilizarem a estarem aqui na manhã, contribuindo, trazendo a experiência de vocês, muito, muito obrigada. Obrigada, Evandro, Macaf, Gustavo, NetSafe também. Não deixem, né, de acompanhar também a edição dessa nossa mesa redonda, que vai estar disponível no YouTube, então vocês podem acompanhar, e depois também todos que estão participando vão ter acesso a essa edição e vão poder compartilhar também, e nós aí vamos poder rever todos esses momentos que estivemos aqui juntos. Então, pessoal, muito obrigada. Aqueles que ficaram conosco até agora e, infelizmente, tiveram que sair, e os que estão aqui, João Oliveira, Get Ninjas, Marcos Correia Della Via, muito obrigada. Robson Santos, Via Varejo, Longinos, Timochenko, Tabum, Fernando Vanderlei, Ancar, Fábio Jabur, CVC, Mário Azulini, Lojas Lebes, Ticiano Benetti, Natura. Pessoal, muito obrigada. Leia Machado, minha parceira. Evandro, Gustavo. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. From devices they hold through apps in the cloud, McAfee is on your side to stop threats here, there, anywhere. McAfee, it's about time.